Então, tá aí, exemplo 3, tá? O reservatório A está sujeito a uma pressão atmosférica de 101,3 kPa e a altura da coluna L mede 25,4 centímetros de mercúrio. O reservatório B está dentro do reservatório A e possui um manômetro de Bourdon que está sujeito à atmosfera do recipiente A. A pressão do manômetro de Bourdon marca 1,63 kg por cm², manométrica. Tá? Todo manômetro de Bourdon marca pressão manométrica. Ó, tanto o reservatório A como o reservatório B estão preenchidos com ar. A densidade do mercúrio vale 3.550 kg por metro cúbico. Então, olha só. Aqui fora tá a pressão atmosférica de 101,3 kPa. E aí, aqui dentro, tem uma pressão. Tá? Então, essa coluna de mercúrio, tá? Se essa pressão aqui fora fosse igual à pressão aqui dentro, não haveria esse desnível. Tá? Então, ó, o que a gente sabe? Né? Se esse nível aqui está menor que desse lado, é porque a pressão do lado do ar, tá? A pressão dentro do reservatório A, é maior, né, que a pressão atmosférica. Tá? A pressão desse lado é maior que desse lado. Se essa superfície estiver do lado direito fosse menor, mais baixa que do lado esquerdo, aí significa que a pressão desse lado seria maior do ar, ok? Bom, vamos ver o que o exercício pede. Então, ó, tem que lembrar que se tivesse um manômetro de Bourdon aqui, tá? Ele ia medir a pressão manométrica de ar. Assim como esse L, tá? Essa diferença aqui é uma pressão manométrica do ar. Ok? A pressão absoluta do ar é essa pressão manométrica relacionada com essa diferença de altura, mais essa pressão atmosférica. Então vamos lá. Se tivesse um manômetro de Bourdon aqui, ele ia marcar o mesmo valor que esse, se fosse a mesma unidade. Tá? Esse manômetro de Bourdon, ó, que está no reservatório B, ele mede a pressão manométrica do reservatório B em relação a essa pressão A aqui. Tá? Beleza? Professor, Oi. a pressão que está em A está empurrando o líquido de mercúrio ali, né? Sim. Essa é a mesma pressão que é exercida em B? Não, a pressão em B, ela é assim... Ah, entendi. Não, existe existe esse reservatório aqui, ó, tá vendo? Ó, essa superfície, tá? Essa pressão em A que exerce sobre B, tá? Elas podem ser diferentes. Não quer dizer que sejam iguais, não, tá? Entendeu? A pressão em B não é necessariamente igual à pressão de A. Tudo bem? Entendeu ou não? Ok, Igual entendi. aqui, ó, por exemplo, ó, a pressão aqui, ó, em torno desse reservatório, o maior, do lado de fora, qual é a pressão que está atuando? Aqui, ó, do lado de fora. Tudo aqui assim, ó. Aqui, ó, estou passando o cursor. Atmosférica. Isso, a pressão atmosférica. Tudo aqui do lado de fora é a pressão atmosférica. Beleza? Tá? A pressão atmosférica vale 101,3 kPa. Beleza? Agora, ó, só para entender a linha de raciocínio, é importante não ficar com dúvida mesmo, não, tá? Porque senão vocês podem se sentir meio pressionados. Brincadeira. Suponha que a pressão atmosférica vale a 0. Tá? Vamos supor, né, por referência, tá? Então, ó, do lado de fora, aqui tudo seria 0. Beleza? Tá? E a pressão do lado de dentro seria o quê? Do lado de dentro, em todas as superfícies, seria a pressão
manométrica do reservatório do ar. Supondo que essa pressão atmosférica fosse zero. Mas ela não é, né? Tem esse valor aqui. Por quê? Olha só, acompanha o raciocínio aí, pessoal. Vamos lá. Peraí, professor, o Edmar pediu para entrar na aula. Ah, não, já vai aumentar muito a pressão. Não dá, não. Peraí, só um minutinho. Brincadeira, né, gente? Pronto. Aumentar a pressão, mas tudo bem, né? Vou aumentar a pressão da sala. Exatamente. Vamos lá, ó. Se vocês quiserem, ó, vamos entender a linha de raciocínio aí, ó. Pressão absoluta é o quê? É pressão atmosférica mais pressão manométrica. Beleza? Essa é a equação básica. Beleza? Se é que aqui fora, ó, onde está aqui a pressão atmosférica, a pressão manométrica é zero, porque aqui já está a própria pressão atmosférica, tá? É que assim, os instrumentos, eles sempre medem alguma coisa em relação à pressão do lado de fora, tá? Porque é a referência que os manômetros têm, com exceção do barômetro, né? Então, eles sempre vão medir uma pressão relativamente à de fora, tá? Então, ó, essa pressão, é igual eu falei, aqui, ó, se a pressão atmosférica for zero, a pressão do lado de dentro aqui vai ser a pressão manométrica de ar. Vai ser a pressão em ar manométrica. Se a pressão aqui do lado de fora for atmosférica de 101,3 kPa, a pressão do reservatório aqui vai ser a manométrica do lado de fora, vai ser a pressão atmosférica do lado de fora, mais a pressão manométrica. Então, essa pressão absoluta, ela vai ser maior, a pressão aqui do lado de dentro vai ser maior que a pressão do lado de fora, da superfície do recinto do reservatório A. Então, a pressão do reservatório A, do lado de dentro, menos a pressão do reservatório A do lado de fora, quem que é? É a pressão manométrica. Tudo bem? Ou não? Sim, entendi. Precisa ficar claro isso, tá? Isso aí não pode confundir. Eu vou até falar de novo, tá? Vamos, ó, depois tem uns cálculos ali para ser feito, mas a gente faz depois, tá? Mas, ó, vamos pegar essa pressão aqui de 101,3 kPa, tá? Eu vou fazer esse cálculo aqui só para a gente ter uma noção dos valores, tá? Ó, essa coluna aqui, ó, não vale 25,4 centímetros? Essa altura? Sim, 25,4 centímetros de mercúrio. Para a gente calcular, depois vai ter o cálculo tudo pronto lá embaixo, tá? Eu só vou adiantar alguma coisinha aqui. Como que a gente calcula essa diferença, essa pressão manométrica, tá? É a densidade do mercúrio vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Então, vai ser a densidade do mercúrio, 13.550 kg por metro cúbico, vezes 9,81 metros por segundo quadrado, vezes 25,4 centímetros, que equivale a 0,254 metros. Tá bom? Equivale a isso. Cadê minha calculadora? Espera só um momentinho. Achei. Esse resultado vai dar 13.550 vezes 9,81 vezes 0,254. Vai dar 33.763 Pascal, tá? 33.763 Pascal. Dividido por 1000,
dá 33,76 quilopascal. Então, ó, aí que vem a questão, tá? A pressão no reservatório A vai ser o 101,3 kPa mais 33,76. Então, 101,3 mais 33,76. Esse valor vai ser de 135,06 kPa. Tá? Essa 135,06 é a pressão que está dentro do reservatório, está no reservatório A, atuando na parede interna do reservatório A e na parede externa do reservatório B, o 135,06 kPa. E na superfície externa do reservatório A está atuando quanto? 101,3 kPa, do lado externo. E a diferença entre o 135,06, que está do lado de dentro, e o 101,3, que está do lado de fora, vai corresponder ao 33,76, que é essa diferença aqui, ó, essa altura aqui da coluna de mercúrio. Ficou claro? Sim. Tá. Então, olha bem, veja bem. Perceba, só daí já dá para matar o exercício. Tá certo que eu misturei as unidades aqui, né? Mas não tem problema, é importante entender o raciocínio. Então, ó, do lado de dentro está tendo uma pressão de 135,06 kPa. No reservatório B, do lado de fora, está tendo uma pressão de 135,06 kPa. O manômetro está marcando quanto? 1,63 kgfm por centímetro quadrado. Tá? Então, ele está marcando o quê? Essa pressão aqui dentro? Sim, mas qual pressão que ele está marcando? A manométrica, ou seja, a diferença entre a pressão dentro do reservatório B e a pressão do reservatório A. Entenderam? Bom. Mas aí tem que transformar quilograma-força em quilopascal? Sim, senhor. Como é que faz? Alguém sabe? Então, ó, vamos fazer então esse, ó, vamos pegar esse manômetro de Bourdon, já esse exercício está resolvido tudo embaixo, mas vamos conversar, depois eu apresento o exercício, tá? Vamos lá, pressão em B, manométrica, 1,63 kgfm, né? Se vocês quiserem escrever no papel aí, escrevam, tá? Depois eu vou mostrando para vocês, tá bom? Olha só, como que a gente transforma isso em quilopascal ou em pascal, né? Ó, 1 pascal não é 1 newton por metro quadrado? Bom, se vocês não estão sabendo, tá? 1 pascal é 1 newton por metro quadrado. Então, ó, 1 kgfm, então vocês vão fazer o quê? 1,63 vezes 9,81 newton. 1 kgfm, a gente vai substituir aqui por 9,81 newton. E 1 centímetro quadrado, a gente vai substituir por, embaixo, por 10 a menos 4 metro quadrado. Então, ó, vamos fazer a conta. 1,63 vezes 9,81 dividido por 10 a menos 4. Vai dar 159.903 pascal. Vamos transformar em quilopascal. Vamos dividir por 1000. Dá 159,9 quilopascal. Tá? Então, esse manômetro está medindo 159,90 quilopascal. Tá? Mas essa pressão do B é manométrica. Tá? Essa pressão do B, 159,90 kPa, ela é manométrica. Se nós quisermos saber a pressão absoluta em B, seria o quê? Pegar essa pressão do A, tá? O 135,5, tá? 0,6, e somar com 159,9, tá? Então,
A pressão do bem absoluta é a pressão da atmosfera local aqui, que é o 135,06 mais o 159,90. Esse resultado vai dar 294,96 kPa. Então, ó, a pressão na parede interna aqui tá 294,96 kPa. A pressão do lado de fora do reservatório B tá 135,06 kPa, que é a pressão absoluta do ar. A diferença entre a pressão B e a pressão A, PB menos PA, ambas absolutas, tá? Vai dar 159,9 kPa, que é a pressão manométrica do B. Tá? Se nós pegarmos agora a pressão absoluta do A menos essa pressão aqui do lado de fora, vai dar a pressão manométrica do A. Entenderam a lógica? Ô, professor, Sim. então a pressão manométrica, ela influenciaria por acaso se tivesse um líquido dentro. E a pressão absoluta influenciava no recipiente. É isso? Não. Não depende do fluido necessariamente, tá? A pressão manométrica é uma pressão diferencial, tá? A pressão manométrica do B é a pressão do B menos a pressão do A. A pressão manométrica do A é a pressão do A menos a pressão atmosférica. É que, de um modo geral, para reservatório simples, vamos supor que não tivesse o B, só o reservatório A, tá? A pressão do A seria a manométrica, seria o que a gente calculou, né? O 33,76 kPa, que foi o 13.550, que é a densidade de mercúrio, vezes a aceleração da gravidade 9,81, vezes essa altura de 0,254 metros. Tá? Então, essa seria a pressão manométrica do ar. A pressão absoluta do ar é a pressão manométrica do ar mais a pressão do lado de fora, a pressão atmosférica. A pressão absoluta do B, ó, presta atenção agora, é a pressão manométrica dele mais a pressão atmosférica que está do lado de fora. Só que a pressão atmosférica aqui é a pressão do ar. Não é essa aqui, é essa aqui. Porque esse reservatório B está dentro do ar. E o ar está dentro do atmosférico. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês que não tem no... Bom, deixa eu fazer o exercício e depois a gente volta. Qualquer coisa, tudo bem? Pode ser? Espera só um pouquinho. Eu sei que às vezes pode ficar com dúvida, mas deixa eu apresentar o problema que depois eu vou modificar ele um pouquinho. Tá bom? Ô, professor, rapidinho aqui. A hora que você fez a conversão do 1,63 kg por centímetro quadrado, você converteu para quilopascal? Calma aí, eu vou apresentar de novo, aí vocês vão olhar aqui, tá? Dá só um tempinho e eu já comento, tá? Quem que tá falando? É o Edmar. O Edmar, já você me pergunta de novo, tá? Eu acho que tem aqui a resolução, nem me lembro direitinho e tal, mas acho que tem. Se não tiver, você me cobra, tá bom? Beleza. Ó, olha só. Letra A, a pressão do manômetro de Bourdon em quilopascal. Só tem um, né? B, a pressão manométrica da coluna de mercúrio em quilopascal. Esse primeiro aqui é a conversão, tá? Tá, Edmar? Então tá aqui, ó, na letra A. C, a pressão absoluta do reservatório A em quilopascal. E D, a pressão absoluta do reservatório B em quilopascal. Então, vocês têm que ter em mente, vou voltar aqui, ó.
essa configuração aqui. Se vocês quiserem, né, não sei se vocês desenharam ou não, mas vocês têm que ter isso aqui fotografado na cabeça de vocês agora. Tá? Ou senão faça o desenho, o B dentro do A, para poder não perder essa linha de raciocínio. Então, nós vamos primeiro converter essa unidade aqui, ó. Tá? Então, olha só. A pressão do manômetro de Bourdon em quilopascal. Está aqui, ó. Pressão B manométrica, tá? 1,63 kgf por centímetro quadrado vai ser igual a 1,63. 1 kgf equivale a 9,81 newton. E 1 centímetro quadrado equivale a 10 a menos 4 metros quadrados. Esse resultado vai dar 159.903 pascal. Dividido isso aqui por 1.000, dá 159,9 quilopascal. Beleza, Edmar? Entendeu aí? Sim, era essa mesma pergunta que eu tinha feito. Sim. Tá. Por isso que eu falei para esperar um pouquinho, que agora eu vou colocar os resultados. Eu falei de uma maneira informal para vocês tentarem. O importante assim, do exercício é vocês visualizarem o que está acontecendo. Isso é muito importante. Vocês entenderem o que está acontecendo. Porque depois, por exemplo, é conta. Uma conta ou outra é mais tranquilo. Mas se não, vocês vão estar fazendo o exercício de forma meio que mecânica. Apesar de vocês estarem fazendo engenharia mecânica, né? Não é bom que vocês façam o exercício de forma mecânica, mas é claro que algumas coisas com prática, com o tempo, né? Muitas vezes não é o caso de vocês, que vocês ainda são alunos, tá? Mas às vezes, quando você fica trabalhando sempre aquele mesmo exercício, igual, né, eu que sou professor, geralmente dou as mesmas disciplinas, tem coisas que vai ficando um pouco automático, né? Eu até tenho realmente que tomar cuidado para não passar por cima disso e achar que isso aqui é fácil, o aluno vai entender. Nem sempre isso acontece, né? Bom, letra B. Os dois eu pedi pressão manométrica, tá vendo? A letra A, a letra B. Pressão manométrica da coluna de mercúrio em quilopascal, tá? Então, como agora é uma coluna de mercúrio, vai ser... Você já viram estática, que a pressão numa coluna de uma profundidade abaixo de uma superfície de um líquido é a densidade vezes a aceleração da gravidade vezes a altura ou a profundidade? Já viram isso em Mecânica dos Fluidos 1? Sim ou não? Se vi, não lembro. A gente viu isso em física, professor. Então beleza, então você já viu, então maravilha. Então você já tem uma noção. Então, 13.550 kg por metro cúbico, vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes 0,254 metros. Isso aí vai dar 33.763 pascal. Que dividido tudo isso aqui por 1.000, vai dar 33,76 quilopascal. Então, anotem aí os valores, Pressão atmosférica vale 101,3. A pressão manométrica no reservatório A vale 33,76 kPa. E a pressão do manômetro de Bourdon, aquele do reservatório B, vale 159,9 kPa. Bom, aí letra C. A pressão absoluta do reservatório A em quilopascal. Por isso que eu falei que agora a pressão absoluta é o quê? É a pressão que está do lado de fora, no caso é a pressão atmosférica, mais a pressão manométrica do lado de dentro. Então, 101,3 mais o 33,76, que vai dar 135,06 quilopascal. Tá? Essa é a pressão absoluta do reservatório A. Letra D, a pressão absoluta do reservatório B em quilopascal. Olha aqui, a pressão absoluta do reservatório B é a pressão atmosférica mais a pressão B manométrica. Só que agora, quem é a pressão atmosférica do reservatório B? A pressão absoluta de A.
Isso, é a pressão absoluta de ar, porque é esse ambiente que está ao redor do reservatório B. Entendeu? Então ele vai marcar 135,06 Professor, kPa mais 159,9, que vai dar 294,96 kPa. Pode falar, pode perguntar. por que não ser a pressão atmosférica de B? Por que que ela não é a pressão manométrica de A? Muito boa essa pergunta. Vou voltar lá no desenho. Por que que ela não é? Porque é o seguinte. Deixa eu ver se eu posso fazer alguma outra pergunta. Eu vou fazer diferente. Já que você perguntou isso, eu vou dar um exercício diferente para vocês. Esse mesmo exercício. Imagina que essa pressão atmosférica vale a zero. Beleza? Ok. Ok? Recalculem os itens A, B, façam aí, ó. Agora, ó, já que você perguntou isso, eu vou para a gravação, tá? Para não ter que ficar perdendo tempo com gravação.